Boa noite, família. Para mim é uma imensa satisfação e uma honra poder estar nessa noite compartilhando a palavra com os irmãos. E na verdade eu não vou compartilhar uma palavra, eu vou rasgar meu coração para vocês. Porque, irmãos, eu tenho percebido algo e o Senhor tem falado muito ao meu coração acerca de um tema muito específico, sobre algo que impacta diretamente a nossa vida cristã, a nossa caminhada todos os dias. Porque, irmãos, o Senhor, Ele tem um chamado para você. E esse chamado não é um chamado para fazer coisas, mas o Senhor está te chamando para intimidade nesses dias. O que eu tenho percebido em meio à igreja são pessoas que têm ouvido um chamado do Senhor para o secreto. O que eu tenho ouvido através de palavras, através de podcasts, através de louvores, às vezes quando eu sento a uma mesa para compartilhar com irmãos, quando eu visito um GR, irmãos, olha para cá, o Senhor, Ele quer falar algo com a igreja nesse tempo. E esse algo Ele não vai falar simplesmente aos berros, porque o Senhor não é assim. O Senhor, Ele está chamando um povo para falar diretamente ao coração. Irmãos, são dias que o secreto precisa se tornar uma realidade na nossa vida. Por isso que por um instante eu queria que você fechasse seus olhos, curva sua cabeça, peça para o Senhor ministrar a você nessa noite. Fala, eu queria que você falasse com o Senhor por 10 segundos. Fala, Senhor, ministra, fala comigo, Pai. Peça para Ele compartilhar essa palavra com o seu coração essa noite. Jesus, atrai o coração, Senhor, da tua igreja. Senhor, chama, Senhor, corações. Atrai, Senhor, as pessoas para o secreto nesses dias. Equipa a tua igreja, Senhor, com uma fome pela tua presença e por uma sede pela tua justiça, Pai. Nós declaramos e abrimos o nosso coração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá em Mateus, no capítulo 6, em meio aos sermões mais importantes da palavra de Deus, que é o Sermão da Montanha, no verso 6 a palavra de Deus diz: mas tu, quando fordes orar, entra no teu quarto e fale com o seu Senhor, fale com o seu Pai, fale com Deus no secreto, porque o Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Irmãos, eu não sei se vocês têm notado isso, mas grande parte da liderança da igreja de Cristo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, eles têm sentido um chamado do Senhor para esse secreto. A gente tem ouvido muito sobre um tempo sabático. Nós temos visto pessoas, grandes homens e mulheres de Deus, que têm aberto mão de certas coisas, certas regalias, às vezes aberto mão de redes sociais por um certo período, porque eles estão sendo atraídos, o coração deles estão sendo inclinados para voltar para algo simples, mas que com o decorrer da nossa experiência com o Senhor, às vezes a gente acaba perdendo um pouco. Deixa eu falar para vocês, irmãos, o Senhor, Ele tem um chamado para intimidade, e Ele não tem só um chamado, mas Ele tem nos chamado. Ele chamou lá atrás, Ele continua chamando hoje, e Ele sempre vai continuar nos chamando para a posição que nós devemos estar, que é a posição de estar com Ele, em um relacionamento com Ele. Porque foi assim no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, a palavra diz que todos os dias
o Senhor iria ter com eles. Na viração do dia, o Senhor estaria com eles. E o que vocês acham que o Senhor fazia com eles? Relacionamento. O Senhor se relacionava, conversava, ensinava, desfrutava da presença do homem, e o homem desfrutava da presença de Deus. São tempos a gente voltar para essa intimidade. O que é intimidade, gente? É uma relação muito próxima, uma amizade íntima, uma familiaridade. Mas por que eu acredito que o Senhor está nos chamando para uma intimidade nesses dias? Porque tem muitas vozes falando ao nosso coração. Irmãos, nós vivemos a era da informação. O que mais tem todos os dias das nossas vidas, quando você acorda, quando você está passando o seu dia, quando você vai dormir, são o quê? Vozes gritando para chamar a sua atenção. A internet está aí, as redes sociais, as informações, sites de notícias, entretenimento ao alcance de um clique. É para quê? É para chamar a sua atenção. A era digital está aqui para chamar a sua atenção. Mas em meio a tantas vozes que às vezes vêm para nos confundir, há uma voz que nós não podemos perder a sintonia em momento nenhum. É a voz do Espírito Santo. Porque se nós formos levados por todas essas vozes que têm atraído e chamado a nossa atenção nesses dias, nós perderemos parte importante. E talvez não, é um fato, a parte mais importante, que é estar com Ele, na presença dEle. Ouvir dEle no secreto. Ouvir do Senhor no secreto. Irmãos, a minha conversão genuína, o meu conhecer do Senhor, ela aconteceu dia 17/8/2013, exatamente no meu aniversário. Por isso que eu não esqueço nunca dessa data. Foi no final de semana do meu aniversário, eu estava no encontro, e exatamente nesse dia que eu tive uma revelação da cruz. E eu lembro que após ter esse impacto com a cruz de Cristo na minha vida, nos meus primeiros dias, primeiras semanas, nos primeiros meses do meu caminhar com o Senhor, eu tive um confronto de um líder meu sobre algo que eu tinha feito de errado. E aí naquele momento, ainda muito imaturo na fé, conhecendo e buscando ainda entender muita coisa, eu lembro que de onde eu estava para minha casa era perto, resolvi voltar a pé. E eu fui andando e pensando no que estava acontecendo, e de repente aconteceu uma experiência que eu não esqueço nunca. Quantos aqui já viram algum filme de guerra, algum filme medieval? Sabe? Eu gosto muito, tá, gente? Então vou usar alguns exemplos. Vocês já viram quando dois exércitos eles vão se encontrar em uma guerra antiga? Antes dos exércitos entrarem em um confronto direto, sempre há uma parte do exército que é a parte dos atiradores, das flechas. Eu não sei se vocês já viram, já perceberam, já tiveram essa ideia. Eles puxam um arco e soltam as flechas para atingir o exército inimigo antes de a batalha começar, para ali já haver baixas. Já viram essa cena, gente? Tem alguns exemplos que até as flechas até tampam o sol e fica tudo escuro. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nesse dia, irmãos, foi a experiência que eu tive de tantas flechas, de tantos dardos inflamados do inimigo com acusação na minha cabeça. Foi uma experiência tão real e tão interessante no ponto de vista do que estava acontecendo, e tão impactante pela minha falta de conhecimento, que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E o diabo, ó irmãos, falando, acusando, e falava mais e não parava. Isso foi muito tempo acontecendo. Mas chegou um momento, em meio a tudo isso, que o Espírito Santo, ele falou só uma frase. Ele disse assim: filho, calma, eu estou contigo. Irmãos, quando você estiver sendo bombardeado por um mundo de informações distorcidas, mentirosas, pelas fake news, ou às vezes por acusações do próprio diabo, usando pessoas, usando familiares, ou até esses ataques na sua mente, deixa eu falar algo para vocês. Você precisa estar sensível a ouvir a única voz que importa na nossa vida, que é a voz do Espírito Santo.
Porque a partir do momento que eu ouvi a voz do Espírito, no meu espírito, todas as outras vozes, elas se calaram. Todas as outras vozes se calaram. Estamos vivendo um tempo onde todas as vozes querem gritar para chamar a sua atenção. Mas nós precisamos ouvir a voz daquele que tem as palavras de vida eterna para nós. A única voz que você deve ouvir e seguir é a voz do Espírito que habita dentro de você. E quando eu falo de um chamado para a intimidade, irmãos, eu não estou em momento nenhum falando que o Senhor quer apenas que você esteja no seu quarto e nada mais. Como diz o nosso pastor algumas vezes, não ouça aquilo que eu não estou falando para vocês. É muito importante a vida em comunidade, em fé. A nossa comunidade de fé, a igreja, é algo fundamental para os nossos dias. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele faz a afirmação da unidade a partir do verso 11. Ele começa a descrever sobre o corpo de Cristo, sobre como nós devemos entender que cada um tem uma função específica para ser desempenhada na igreja. E ele fala isso em um momento que ele começa a falar sobre os dons espirituais, do verso 1 ao verso 10, ele fala sobre os dons espirituais, sobre os dons que Deus equipa a igreja para o cumprimento do propósito. Mas ele fala de unidade logo depois, por quê? Porque é uma diversidade de dons, e eu não posso saber mais do que o outro, ou achar que a manifestação de um dom na minha vida é melhor do que o outro. E ele fala sobre a unidade da igreja, mas no capítulo 13 ele fecha falando sobre o elo que deixa a gente unido, que essa unidade se torna real, que é o amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Irmãos, são dias que muitas vozes têm gritado e falado que a igreja local não é importante, que basta você estar ouvindo alguém na internet, uma live, você está ouvindo algo que foi gravado, você receber um PDF e ler e achar que isso é suficiente. Não é. A igreja é fundamental para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Irmão, se você estiver ouvindo qualquer coisa falar que a igreja local não é importante, pelo amor de Deus, ouça a voz do Espírito dentro de você. Porque, gente, é simples, está escrito na palavra. Se você buscar na palavra, o Senhor fala da importância de nós vivemos em comunidade de fé, e o quanto que isso nos guarda. Em Eclesiastes a palavra fala que é melhor dois do que um, porque se um tropeçar, o outro vai ajudar. E ele encerra falando que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Então você precisa do seu irmão e você precisa do Senhor, porque o resumo da lei dos profetas é exatamente isso. Jesus disse: amai ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, mas amai ao próximo como a ti mesmo. Então você precisa se relacionar com o Senhor, mas você precisa se relacionar com o próximo. Isso é para te guardar, é para te abençoar, é para você ser guardado de tudo que está acontecendo, mas é para você também ser usado e guardar aqueles que estão ao seu redor. Irmãos, a vida da igreja é maravilhosa e ela é necessária, mas o que eu estou falando para vocês hoje não é dessa coletividade. Eu quero falar para vocês é que a revolução que começa na igreja, ela não vai começar com a audiência de muitas pessoas. Toda revolução na igreja começa com a audiência de uma pessoa. É quando você, na presença dele, se derrama, se deleita, recebe do céu aquilo que você tem que fazer. Irmãos, não tem nada mais precioso do que a presença do nosso Senhor. Como eu disse para vocês, tudo que eu tenho lido, tudo que eu tenho ouvido, tudo que eu tenho conversado, quando eu sento com pessoas e isso tem queimado no coração de uma igreja, um chamado para intimidade, para estarmos próximos, para entrarmos no nosso secreto, para termos um relacionamento com Ele. E não tem nada mais importante do que isso. E a partir do momento que nós, como igreja, entendermos sobre esse relacionamento individual, nós iremos impactar muitas pessoas nas nossas vidas. O Senhor vai nos usar, primeiro no secreto, para se relacionar, para nos levar para a multidão e levar aquilo que é a mensagem dele para os outros. O seu relacionamento com Deus, ele é único, ele é exclusivo. Deixa eu falar para vocês,
olha aí na ponta do seu dedo, rapidinho, dá uma olhada aí na ponta do seu dedo. Quando você olha na ponta do seu dedo, você tem aí o que a gente chama de impressão digital. E eu não sei se você sabe, provavelmente sim, mas a impressão digital, ela nunca se repete. Isso é um dado simples que eu estou trazendo para você, para afirmar que você é um ser único. Deus te criou de uma maneira única e exclusiva. E a palavra fala que foi de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Antes da fundação do mundo, Ele já sabia quem você era. E no ventre da sua mãe, Ele já sonhava com seus dias. Você é um ser único. E a partir do momento que você entende que você é único, você não pode deixar de se relacionar de maneira única com Deus. Você, irmãos, olha para cá. É um tempo onde, infelizmente, nós temos percebido uma igreja que ela tem dado ouvidos somente às outras pessoas. Eu quero saber o que Deus está falando com o pastor. Eu quero saber o que Deus está falando com o meu líder. E eu perco essa conexão direta com Ele. E isso não faz sentido nenhum, irmãos. Nós precisamos nos conectar à videira verdadeira. Nós precisamos buscar diretamente na fonte. Nós somos sacerdotes. Em 1 Pedro 2,9 a palavra declara que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus, irmão. Não terceirize a sua intimidade com o Senhor, porque não foi para isso que você foi criado. Você foi criado para um relacionamento com Ele. E a partir do relacionamento com Ele, todas as coisas farão mais sentido na sua vida. Infelizmente, a gente se perde em meio ao processo. Eu me perco em que sentido? No sentido de achar que o muito fazer é um relacionamento. Olha para cá, deixa eu te falar algo. Ativismo não é relacionamento. Às vezes nós temos pessoas que estão envolvidas em tantas atividades que elas se esquecem da melhor parte, que é estar na presença. O muito fazer não substitui o relacionamento. O muito fazer não garante que você está de fato ouvindo a voz do Senhor. O fazer é importante? Sim, tem o seu lugar, mas não substitui um relacionamento íntimo e próximo com o Senhor. Umas 2 semanas atrás eu estava conversando com a pastora Érica, com a minha esposa, e a gente estava falando sobre esse chamado de urgência que o Senhor tem levantado pessoas ao redor do mundo para esse secreto, para essa intimidade. E eu compartilhei algo que é uma das passagens que mais gera temor no meu coração, que é exatamente no final do Sermão da Montanha, quando Jesus diz: em verdade vos digo que não vos conheço. Vou ler o verso para vocês. Mateus 7:22 diz o seguinte: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O Sermão da Montanha é um paralelo entre a cultura do reino e o ativismo religioso daqueles dias e dos dias atuais. Se você quer saber o que você precisa, como você precisa se relacionar com o Senhor, leia o Sermão da Montanha, de Mateus 5 a Mateus 7, porque lá está a cultura do reino. Mas essa fala de Jesus, ela é muito séria, ela é muito severa, porque essas pessoas, elas falaram que estavam fazendo muitas coisas em nome dele, mas no final o muito fazer não gerava relacionamento, porque Jesus disse que não vos conheço. Isso é muito sério, isso é extremamente sério na nossa caminhada. Quando a gente olha para uma outra passagem da palavra, quando Jesus vai na casa de Lázaro e lá ele tem um momento com aquela família, nós temos a passagem de Marta e Maria, onde nós temos um paralelo entre 2 tipos de relacionamento. O tipo de relacionamento que quer fazer coisas. Marta estava fazendo coisas, e Maria, como o próprio Senhor Jesus disse, escolheu a melhor parte.
ela se assentou aos pés de Jesus, e ela estava ouvindo os ensinamentos dele, e ele estava atento, adorando e recebendo da parte do Senhor, enquanto Marta estava fazendo muitas coisas, ao ponto de que a atitude de Marta em fazer gerou um incômodo no coração dela, porque quando a gente mais faz coisas, mais é o preço que a gente quer em relação ao que nós estamos fazendo. Eu quero cobrar pelo que eu estou fazendo, e quando eu muito faço, eu quero muito receber. E isso não faz parte da cultura do reino, porque a cultura do reino é de ponta cabeça. Na verdade, aquele que escolhe a melhor parte e está na presença do Senhor, esse vai estar desfrutando da melhor parte. Irmãos, eu não estou falando para vocês que o fazer é certo ou errado, não estou falando isso, mas eu estou falando que para nós entendermos qual é o momento de fazer e qual é o momento de desfrutar, nós precisamos estar com relacionamento com o Senhor. Eu preciso ter um relacionamento com Ele, porque a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Ele, eu vou discernir o momento em que eu tenho que colocar a mão no arado e o momento que eu tenho que entrar para o secreto. Eu lembro, alguns cultos atrás, ainda não era aqui no prédio, eu tive uma experiência assim. Era o momento da ceia, e todo mundo estava na oração da ceia, erguendo o pão. Naquele momento eu peguei o celular e falei, caramba, vai dar um excelente stories agora para o Instagram da igreja. Peguei meu celular e fui fazer o stories. Naquele momento o Espírito Santo falou, agora não é o momento. Eu guardei o meu celular, voltei e falei, uau, ainda bem que o Senhor falou comigo, porque às vezes eu estaria perdendo a oportunidade de receber dele naquela hora. Toda a igreja estava adorando ao Senhor, e eu decidi fazer coisas. Mas é por isso que são dias onde o Senhor nos chama para a presença, são dias onde o Senhor nos chama para a intimidade. Quando eu voltei e ergui o pão aos céus, eu estava em comunidade, como igreja, participando do corpo de Cristo de maneira ativa. Às vezes o ativismo nos tira, nos rouba experiências preciosas com o Senhor. Mas às vezes em meio a tudo isso você está se perguntando, mas como que eu faço, Aniel? Eu não sei. Qual que é o caminho que eu devo seguir? Irmãos, a chave para você ter intimidade com o Senhor é muito simples. Eu não estou falando que é simplório, eu estou falando que é simples. É nós voltarmos para uma essência básica do cristianismo, que se chama oração. Alguns cultos atrás o pastor Vinícius compartilhou um dado que ficou no meu coração, e eu fiquei assim, meu Deus, não é possível. Cerca de 80% dos cristãos hoje não oram. Eu falo, meu Deus, como a igreja não ora, se nós nascemos para isso? Como que nós perdemos essa intimidade com o Senhor? Porque nós perdemos a vontade, nós perdemos o caminho, nós perdemos às vezes a essência simples da oração. Às vezes por um conceito religioso, às vezes por uma lei em algum momento na sua vida. Mas irmãos, eu quero só desmistificar, eu quero só ressignificar isso da sua vida. Oração é conversar com Deus. Oração é conversar com Deus. Irmãos, olha para cá. Eu tenho certeza que em algum momento da sua caminhada cristã, o Senhor te chamou para oração. Eu tenho certeza que em algum momento no seu dia, ou às vezes até na sua noite, enquanto você estava dormindo, sabe aquele momento que você acorda e você fala, nossa, eu tenho que orar. Ali é o momento de uma decisão, de você ir ter com o Senhor e conversar com Ele, ou de você continuar fazendo o que você estava fazendo. Eu estava lendo um livro mês passado, que se chama Por que Tarda o Pleno Avivamento. Esse nome me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, eu estou curioso agora. Por que tarda o avivamento hoje, nos nossos dias? E durante todo o livro, o autor ele fala, oração, oração. Uma igreja que queima. E
Quando eu falo uma igreja, eu estou falando você de maneira individual e específica. Um povo que queima por Ele, que busca por Ele, que chama por Ele, que sente prazer na presença dEle. Esse nível de relacionamento, de oração, é o que vai gerar um avivamento nesses dias. A intimidade, irmãos, ela não acontece como um passe de mágica. Ela não vai acontecer em um momento. A intimidade, ela é um resultado. A intimidade é um resultado de um relacionamento. E o relacionamento é o resultado de uma conversa. A partir do momento que eu começo a conversar, eu começo a gerar um relacionamento. E a partir do momento que eu alimento esse relacionamento, eu chego a ter o que, irmãos? Intimidade. Eu lembro que quando eu comecei a me relacionar com a minha atual esposa, mas é porque na época não era esposa e hoje é, tá? Amém, irmãos? A minha esposa, a Gabi, quando eu comecei a relacionar com ela, nós decidimos que o nosso primeiro beijo seria no altar. Nós fazíamos a corte. E eu não estou aqui falando o que é melhor ou pior, tá, irmãos? Ouça do Senhor o que Ele tem para o seu relacionamento, amém? Amém, irmãos? Mas nós tomamos essa decisão, e nosso primeiro beijo foi no altar, no dia do nosso casamento. Enquanto eu pensava sobre relacionamento, o que veio ao meu coração é exatamente isso. Porque o relacionamento no mundo, a base que firma um relacionamento no mundo se chama relacionamento sexual. Na nossa vida cristã não é assim, a nossa rocha é o Senhor Jesus, amém? E quando eu não tenho nessa base relacionamento sexual, e nós abrimos mão até do beijo, o que sobrou para eu e a minha esposa fazer? Conversar. Então quando eu encontrava com a Gabi na igreja, a gente conversava. Quando eu ligava para ela, a gente conversava. Quando a gente saía junto com os amigos, a gente conversava. Quando a gente saía junto sozinho, a gente conversava. Quando ela vinha na minha casa, a gente conversava. Quando eu ia na casa dela, conversava. Não tinha outra coisa para fazer, irmãos. Agora deixa eu te falar, não tem nada mais precioso do que você alimentar um relacionamento dessa maneira. Porque ela me conheceu da maneira que ela tinha que conhecer, e eu a conheci da maneira que eu tinha que conhecer. Isso foi fortaleza para a decisão de nós nos casarmos. Porque o caminho da intimidade passa por um relacionamento, e o caminho do relacionamento passa por uma conversa. Por que você está falando disso, Nélio? Porque são dias que o Senhor quer conversar com você. Irmãos, há um chamado para a intimidade. Irmãos, o Senhor Ele está atraindo o seu coração para que você volte para o secreto, para que você volte para o seu quarto, para que lá em secreto Ele ouça aquilo que está no seu coração, mas para que Ele compartilhe o coração dele com você. Assim acontecerá uma revolução na nossa vida cristã. Amém, irmãos? Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conversar com Ele. E a oração é a força mais poderosa da terra. Às vezes o que pode nos afastar de uma vida de oração, é um conceito errado do Evangelho. Entendimento errado da graça. Às vezes uma vida religiosa. Às vezes, irmãos, vocês foram ensinados e receberam inúmeras informações de como se relacionar com o Senhor, e você não seguiu um caminho para criar o seu relacionamento com o Senhor. Muitas vezes a maneira que nós falamos de oração, de relacionamento e de intimidade parece um paralelo com lei, como eu tenho que fazer. Semana passada, conversando com um irmão aqui da nossa igreja, exatamente isso, nós tocamos exatamente nesse assunto, porque ele falou que ele estava com dificuldade de orar. E eu falei, cara, você precisa de disciplina então. E ele falou, é verdade, René, às vezes eu estou confundindo disciplina com lei, achando que é uma regra que eu tenho que fazer, mas não é, é um relacionamento. E a palavra de Deus, durante toda o caminhar da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor, Ele faz paralelos em relação ao que é religiosidade e ao que é viver a cultura do reino. Quando eu falo de religião, irmãos,
eu não falo da religião verdadeira, porque Cristo é a nossa verdadeira religião. Porque a religião, a palavra original é religare, que significa ligar o homem a Deus. Jesus 100% homem pegando na mão do homem, e 100% Deus pegando na mão de Deus, e falando: eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa religião verdadeira é uma religião que a palavra ensina, mas eu estou falando de um espírito religioso, de um espírito legalista. Durante toda a palavra há paralelos. Eu quero compartilhar um com vocês. Lá em Gênesis, no capítulo 3, a palavra descreve sobre o momento da queda do homem. E naquele momento, quando o homem come a fruta, a primeira reação, a primeira coisa que acontece é ele ter acesso ao conhecimento. O relato disso está no verso 7, quando a palavra diz que, percebendo eles que estavam nus, eles fizeram para si um avental, uma cinta, usando uma folha de figueira. Esse é o primeiro paralelo do homem na história da humanidade com a religião. Analisa comigo, irmãos. Primeiro, feito pelo homem, não foi feito por Deus. O homem teve revelação de que estava nu, e ele tomou uma decisão para se cobrir, para entrar na presença do Senhor. Eles costuraram, eles fizeram para si uma cinta. Segundo ponto, era incompleto, porque a cinta ela só cobria a parte da genitália do homem e da mulher. Então ela cobria só uma parte, então era algo incompleto. E terceiro ponto, era feito de folhas de figueira. Sempre que você arrancar uma folha de uma árvore, com o passar do tempo, essa folha ela vai murchar, ela vai secar, e a gente não vai conseguir usar ela para mais nada. Quando a palavra diz que o homem fez para si essa cinta com folhas de figueira, o fato de ser de uma folha de uma árvore aponta para o fato de eles sempre terem que fazer isso novamente. Então eles fizeram uma cinta, ela ia secar, eles iam ter que fazer novamente, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer até o fim da sua vida. Irmãos, fala se esse não é um real enredo da religiosidade: o esforço humano de fazer um ato incompleto que o torne apresentável diante de Deus. Sempre que eu tento fazer algo para me apresentar diante do Senhor, isso é um ato religioso. Agora, no mesmo capítulo, no final dele, no verso 21, a palavra diz que o Senhor fez uma roupa de peles para os homens. Primeiro ponto, quem fez agora, o homem ou Deus? Deus fez. O Senhor fez. Segundo ponto, não era mais incompleto, porque ele não fez uma cinta, ele fez uma roupa. A roupa cobre todo o corpo. Enquanto o homem fez uma cinta que era algo incompleto, Deus fez algo que era completo. Cobria todo o corpo deles. Terceiro, era algo feito por uma pele de um animal. O que isso significa, irmãos? Que o inocente teve que morrer para pagar o preço de um culpado, para tampar, para esconder o erro de um outro. A Bíblia ela não detalha qual foi esse animal. Nós cremos que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, irmãos, esse é um paralelo de um enredo da graça, porque Jesus morreu em nosso lugar, e Ele nos cobriu com uma veste completa que se chama graça. Hoje nós estamos cobertos pela graça do Senhor, de maneira completa, de uma maneira viva, de uma maneira eficaz. Eu queria convidar o
Time de adoração para subir. De adoração pode subir. Irmãos, quando nós nos deparamos com uma necessidade de voltar a essa intimidade, nós precisamos perceber que o Senhor, Ele tem nos chamado de volta para esse caminho. O Senhor nos tem chamado para o secreto. O Senhor nos tem chamado para uma intimidade. Não há nada mais precioso do que a presença do nosso Senhor. Não há nada mais vivo, não há nada mais transformador do que estarmos na presença dEle. Quando Jesus, Ele encontra com o jovem rico, nós temos mais uma vez um paralelo entre a lei e a graça. Porque essa é uma passagem que demonstra um coração de um Deus que ama aquele no qual Ele está olhando. Nessa passagem, o jovem rico, ele se achega ao Senhor, chamando Ele de bom mestre, e Jesus já começa a tentar ensinar a ele o verdadeiro relacionamento. E ele fala: não há um bom, apenas o Pai que está no céu. Mas diante dessa resposta de Jesus, esse jovem, ele não entendeu. E ele perguntou: Senhor, o que eu preciso para acessar, para estar contigo, para estar no reino? E Jesus dá a segunda oportunidade para ele, fala: você precisa cumprir a lei. Jesus não esperava, e Ele não espera nem de você que haja um cumprimento de uma lei, porque Ele é o cumprimento de toda a lei. Mas naquele momento Ele estava dando uma segunda oportunidade. Ele olhava para o Senhor e falava, ele olhava para o jovem rico e falava: filho, eu sei que é impossível cumprir, eu estou te dando uma oportunidade. Mas infelizmente, pela segunda vez, o jovem rico deu uma resposta errada. Ele falou: eu estou cumprindo toda a lei desde criança. Eu cumpro a lei desde criança. Então Jesus dá a terceira oportunidade. Jesus vira para o jovem e fala: então vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. Irmãos, olha para cá. O Senhor Jesus, Ele sabe aquilo que pode te roubar dele. Quando Ele confrontou o jovem rico, é porque Ele sabia que se o jovem rico fosse da maneira que ele estava, no futuro o dinheiro ia roubar o coração dele. E assim ele perderia o acesso a um relacionamento direto com o Senhor. O Senhor sabe aquilo que tem te impedido de se relacionar com Ele no íntimo, no secreto. Ele sabe. Você também sabe. Você sabe o que tem te roubado do Senhor nesses dias. Por isso que há um clamor, há um grito. Volta para a intimidade. O Senhor está te chamando. Mas às vezes nós também temos um conceito errado sobre o que é o chamado. Às vezes por uma cultura que nós temos na vida cristã, e aí você converte, você começa a viver a vida da igreja, o irmão fala assim: e aí, qual que é o seu chamado? E aí você fala: meu Deus, o que é isso? Eu não sei se você passou por isso, eu não sei se você está nessa crise, mas eu tenho algo para falar para você nessa noite. Eu sei qual é o seu chamado. Eu sei para que o Senhor te criou. Porque nesse mesmo capítulo, em Gênesis 3, o Senhor revela o chamado universal para nós. Irmãos, muito mais importante do que a nossa posição é o chamado do Senhor. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, existem alguns princípios que regem o estudo da palavra, que nós chamamos de hermenêutica, princípios de estudo da palavra.
Um desses princípios se chama o princípio da primeira menção. Toda vez que algo é citado a primeira vez na palavra de Deus, ela vai liberar em linhas gerais o significado durante toda a palavra de Deus daquele assunto. E a primeira vez que a palavra chamado é citado na palavra de Deus foi em Gênesis, no capítulo 3, no verso 9. Quando Deus vai visitar o homem após a queda. E quando Deus vai encontrar o homem após a queda, o homem está fora de posição, porque o pecado tirou o homem da posição original dele. A posição original era se relacionar com o Senhor todos os dias, na viração do dia. O pecado tirou o homem de posição. E naquele momento, a palavra diz: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está? Mas por que Deus teve que chamar Adão? Porque ele estava fora de posição. A primeira vez que a palavra chamado é citado na palavra de Deus, é para chamar você para estar com Ele. Então, irmão, deixa eu te falar algo. O chamado de Deus para a sua vida é um chamado para se relacionar com Ele, acima de todas as coisas. Não confunda chamado com vocação. Não ache que a sua ação de fazer é aquilo que Deus tem para a sua vida de uma maneira completa. Não. O seu chamado é para se relacionar com Ele. E a partir desse relacionamento íntimo, perto, próximo, o Senhor, Ele vai revelar aquilo que tem que ser feito através da sua vida na terra. Todas as vezes que Deus precisou fazer algo, Ele levantou homens, e ao levantar homens, Ele capacitou esses homens. Mas antes de toda ação, a partir dessa capacitação, tinha o relacionamento. A palavra de Deus, em toda a sua decorrência, ela falava de uma capacitação humana para um propósito específico. Mas isso nunca anula a vontade, a presença, a intimidade de nós estarmos com Ele todos os dias. Quando nós lemos em Gênesis, Deus capacitando e dando habilidade aos homens, aos descendentes de Caim. Quando nós lemos sobre a edificação do tabernáculo, nós vemos Deus escolhendo homens e liberando sobre a vida deles ações, atividades. Mas nunca o que você faz será maior do que estar com Ele. Então, irmão, não confunda a sua vocação com um chamado eterno para se relacionar com Ele. Porque no próprio capítulo 6 de Mateus, no verso 33, a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Nosso chamado original é de se relacionar com Ele, e a partir do nosso relacionamento com Ele, todas as coisas serão acrescentadas. Não porque nós estamos desesperados precisando, mas é porque o Senhor vai nos colocar no caminho correto, para que as coisas aconteçam da maneira que Ele tem para nós. Porque o caminho dele, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Quando a palavra declara em Efésios 3 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e pensamos, é porque Deus não quer que você se limite a você mesmo. Se você se limita a si mesmo, você vai viver uma vida incompleta. Mas a partir do momento que a sua referência é o Senhor, você sempre poderá ter mais, e mais, e mais, porque o nosso Senhor, Ele é infinito, e Ele vai fazer infinitamente mais na sua vida. Eu queria te convidar a ficar de pé por um instante. São dias em que o Senhor tem chamado para o secreto, para o relacionamento, para a intimidade. Irmãos, eu quero reafirmar Mateus 6,6. Mas eu queria que você por um instante colocasse a mão no seu coração e
você elevasse agora os seus pensamentos a Ele. O Espírito Santo, Ele vai começar a ministrar o seu coração agora. Ele vai falar no íntimo do seu espírito agora. Vem, vem, volte para o secreto, volte para a intimidade. Oh Espírito Santo, e a palavra declara, irmãos, quando você for orar, entre para o seu quarto, feche a sua porta e fale com o seu Pai que está em secreto, porque Ele que te vê em secreto te recompensará. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar. Vem Espírito Santo, fale Espírito Santo. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. O Senhor tem chamado um povo para o secreto. O Senhor tem chamado um povo para a intimidade. O Senhor, Ele quer revelar algo ao seu coração de uma maneira viva, de uma maneira transformadora, não apenas através de outras pessoas, não apenas através de pastores, não através de palavras, não apenas através de tudo aquilo que nós temos acesso hoje, não apenas através disso, mas Ele quer te falar no particular, no íntimo, no secreto, no seu coração. O Senhor, Ele está te clamando: vem, vem, vem. O Senhor está atraindo corações. Oh, basuriala barabás, oria basuriala barabás. Esse mesmo Espírito, com seus olhos ainda fechados, eu quero te convidar a ministrar uma adoração ao Senhor. O refrão dessa música diz que eu quero conhecer Jesus. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música eu falei, mas eu já conheço Jesus. Mas irmãos, o profeta Oséias, ele declara que nós precisamos conhecer, mas também prosseguir em conhecê-lo, porque a vida eterna é essa, que conheçamos a Ele. Por isso vamos ministrar essa música no início. Meu orgulho me tirou do jardim.